Agora, meu caro Giovanni Afonso, como é bom ser santista, hein? Como é bom ser Santos Futebol Clube, hein? Às vezes é doído, às vezes a gente fica meio chateado, mas quando vem a alegria também é uma maravilha, hein? Como é bom ser Santos Futebol Clube. Como foi essa noite aí na Baixada Santista, Giovanni? Tô sabendo que teve até buzinaço, a galera feliz demais. Que coisa, hein? O santista tá de sorriso de ponta a ponta, viu, Giovanni Afonso? Ah, Marcão, você resumiu muito bem como é bom ser santista, Marcão. Claro que nos últimos anos vinha sendo muito complicado, né? O Santos só decepcionava o seu torcedor. Mas acho que o ano de 2024, Marcão, pelo menos em termos de resultados esportivos, trouxe um resgate dessa confiança ao santista, porque, o Santos chegou à final do Campeonato Paulista. Claro que isso talvez seja um mínimo se a gente olhar a história do clube, mas fazia tempo que a gente nem passava de fase, Marcão. Então chegar no Campeonato Paulista já foi um avanço. E essa Série B, Marcão, que apesar de ter tido ali os seus momentos complicados, o Santos cumpriu muito bem o seu papel, não foi com futebol brilhante, não foi da maneira como queríamos, não plantamos sementes para a próxima temporada, porém este ano o papel foi cumprido. Em 36 rodadas, o Santos se classificou para a Série A e tem um título muito encaminhado. Então, Marcão, é motivo para a gente comemorar, é alegria. Aqui, Marcão, quando acabou o jogo, o prédio inteiro comemorando, o prédio inteiro em coro, gritando Santos ali. Fiquei sabendo que teve buzinaço ali na orla da praia. Alguns torcedores também foram à Praça da Independência para comemorar. Não foram muitos torcedores, Marcão, porém ali alguns grupos foram para a Praça da Independência comemorar e comemorar com méritos, Marcão. O Santos está de volta à Série A e que aprenda com os seus erros, para que nunca mais, Marcão, nem o Santos, nem o Varanda Futebol Debate precise transmitir e participar de uma partida de Campeonato Brasileiro Série B. Um campeonato bacana, um campeonato muito disputado, mas para assistir de longe, o Santos não merece estar na segunda divisão, Marcão. É verdade, Giovanni, é ruim que dói a Série B, né? É ruim que dói a Série B, vamos concordar? Show de bola, Santos Futebol Clube, estamos todos felizes, estamos todos contentes, o Santos tá subindo, talvez não com a tranquilidade que se imaginava, mas sobe com 2 rodadas de antecedência, a um passo do título da Série B, mas show Série B. Eu quero a Série A, eu quero voltar a jogar com os principais clubes do futebol brasileiro, porque o Santos é gigante. Esse é o Santos Futebol Clube, com máximo respeito ao Operário, Amazonas, entre tantos e tantos times que nós jogamos na Série B do futebol brasileiro, mas não é pro Santos. Isso aí não é pro Santos. Pode ser lá pro time, do Palestra Itália, pode ser lá pro time de Itaquera. Pro Santos Futebol Clube não é. Não faz parte da nossa história a Série B do futebol brasileiro. E estamos de volta. Agora, Giovanni Afonso, como nem tudo são flores, eu vou te colocar numa enrascada aqui. Cadê? Nosso amigo Varandeiro tá te provocando aqui, meu caro Giovanni Afonso. Cadê o nosso amigo Varandeiro? Vou te colocar numa enrascada aqui. Aqui o Alê Santos. Nem tudo são flores. Quer flores é com a blogueirada. Aqui o negócio é pesado. Alê Santos. Giovanni, você ainda mantém a opinião de que o Santos não deve renovar com o Otero? Ih, mamãe! Eu nunca tive essa opinião, Marcão. Eu achei estranho, porque eu não me lembro de você ter falado isso. Não, muito pelo contrário, Marcão. Eu acho que o Santos já tinha que ter renovado com o Otero. Para mim, ele foi um dos grandes destaques dos Santos da Série B. Acho que o amigo Varandeiro ou tá fazendo uma ironia ou tá se confundindo, Marcão. Eu gosto muito do Otero, mesmo quando ele tava num momento ruim aqui. Eu defendi, talvez até a sua permanência no time titular. Eu acho, Marcão, na minha visão, o Otero é o jogador mais perigoso e decisivo que a gente tem no elenco. Claro que em números, Juliano e Guilherme são superiores. O Guilherme tem 13 gols e 10 assistências, Juliano tem 12 gols e 3 assistências agora. Em números, esses são os 2 grandes destaques. Mas acho que em bola jogada, Marcão, o Otero é aquele jogador que tem mais atributos para decidir o jogo. E veja o que aconteceu. Numa bola parada ali, ele cobra de uma forma magistral e faz o 2-0 garantindo o resultado. Mesma coisa no jogo contra o Vila Nova, em que ele sofre o pênalti, cruza a bola na área, bate falta. Então, assim, é um jogador diferente, é um jogador engraçadinho, é um jogador arisco que, na minha visão, foi muito importante em 24 e deve permanecer no grupo para 2025. Aí, se vai ser titular ou reserva, vai depender do treinador. Mas a renovação do Otero
tem que acontecer, e na minha visão, de certa forma, tá até atrasado, o Santos corre risco de perder o engraçadinho, Marcão. O Balak quer continuar nessa linha de tirar a gente do sério aqui. Vamos lá, o Balak. Alô, Balak! Grande abraço pra você. Maior virtude de um homem é a gratidão. O Santos tem que continuar com o Carille. Até porque o único que aceitou treinar o Santos na B. Não tem como dar show com esse elenco. E o Carille conseguiu acesso. O Balak tem uma certa razão no que tá falando aí. Esse negócio de gratidão, gratidão por gratidão, que o Carille vá pro Corinthians. Ele é 3 vezes campeão paulista, uma vez campeão brasileiro. Quem tem que ter gratidão com o Carille é o Corinthians, e não o Santos, meu amigo varandeiro. E não o Santos. Então, por gratidão, concordo plenamente contigo. Carille se apresenta quando lá no Corinthians, ô Giovanni? Verdade, né, Marcão? Não sei se vai ser no Corinthians, talvez o Corinthians fique com o Ramon Dias, né? Principalmente se classificar para Libertadores. Porém, eu tô com você. Muito obrigado, Carille, que você seja feliz em outro clube, Marcão. Acho que no Santos Futebol Clube, pro ano que vem, acho que Carille não combinaria. Acho que a gente precisaria de algo mais. Verdade. Obrigado, Carille. Um abraço, Carille. Obrigado, Carille. Tchau, Carille. Não dá. Você tá de brincadeira. Daqui a pouquinho vamos repercutir muito a fala do Carille. Carille, não subiu lá no Vevari Nagasaki, subiu no Santos, Subiu no Santos, né? Agora que foi aos trancos e barrancos, hein? Quem acompanhou os 36 jogos sabe do que eu tô falando, hein? Agora, o cara que pegou só aquele redação varanda do dia seguinte, aí talvez não, né? Só pegou aquela classificação atualizada, Giovanni. Só pegou aqueles jogos ali que aconteceram no final de semana. Esse não sabe de nada. Agora, o cara que acompanhou em loco os 36 jogos do Santos, Giovanni Afonso, olha, sabe que não foi essa baba toda, não. Sabe que nós sofremos muito, e foi sim, muitas vezes aos trancos e barrancos. Agora, parabéns, Carille. Isso é um fato. Eu acho que é inegável os números do Carille, Giovanni. Temos que separar uma coisa da outra, brincadeiras à parte, gostos à parte também. Cada um vê futebol. Um abraço ao Balak, claro que eu fiz uma brincadeira. E é natural que muitos, a partir de agora, também façam campanha para o Carille ficar, porque os números dele são excelentes. Ele não tem nada a ver com o fato de a Série B ser fraca. Ele não tem nada a ver com o fato de não ter nenhum time grande fora o Santos na Série B do futebol brasileiro. Isso aí não é culpa do Carille. Ele fez o seu trabalho. E dentro desse trabalho levou o Santos a um vice-campeonato paulista que ninguém imaginava. Eu, sinceramente, tinha dúvidas se o Santos passaria para a segunda fase do Paulista. E não só passou com facilidade, de forma antecipada, como chegou à final do Campeonato Paulista. E, na minha opinião, Giovanni, estávamos lá no Allianz Parque. Acho que talvez você nunca tenha visto eu tão pé da vida como aquele dia. Foi o dia que eu mais fiquei pé da vida numa transmissão recente do Varanda. Porque eu acreditava que o Santos seria campeão paulista. Agora, infelizmente nós tínhamos um goleiro muito fraco, que era o João Paulo. Se talvez nós, naquele dia, tivéssemos o Gabriel Brazão no gol, o Santos não teria perdido aquela final para o Palmeiras. E por isso o motivo da minha revolta aquele dia. Um pênalti bobo, infantil, do João Paulo. E o treinador era o Carille. Com erros e acertos, levou o Santos ao vice-campeonato paulista. E no brasileiro, Giovanni Afonso, ele tem razão. O Santos ficou pouquíssimas rodadas fora do G4. Então, em termos de número, é incontestável o trabalho do Carille. Mas futebol não é só números também, né? No mais exato, Marcão, o Santos ficou apenas 4 rodadas fora do G4. Foi da 7ª à 10ª rodada, quando curiosamente tivemos aquela sequência de 4 derrotas seguidas, Marcão. No mais, ou o Santos foi primeiro, ou foi segundo, ou foi terceiro, e quarto acho que foi poucas vezes. Então, assim, é em números um trabalho incontestável, Marcão. Acho que se a gente fizesse um recorte lá em janeiro de 24, pegasse todos esses resultados, a gente já tá venerando o Carille. Falar, pô, olha tudo que o Carille conseguiu. Um time provavelmente campeão da Série B, um time finalista de campeonato estadual, com chances de ser campeão. E eu acho que muito da sua e também da minha indignação, Marcão, era porque dava para ser campeão. O Santos perdeu com as próprias pernas ali. Não foi que o Palmeiras fez uma coisa inovadora, amassou o Santos. Não, nada disso. O Santos teve condições de até abrir o placar lá no Allianz Parque e por conta de 2 erros individuais acabou saindo vice-campeão. Então, assim, se você olha o resultado, é uma temporada quase que perfeita, Marcão. Acho que só seria mais perfeito se de fato o Santos fosse campeão paulista. Então, os resultados do Carille são incontestáveis. Agora,
a maneira como ele chegou a esses resultados é isso que faz a gente não querer que ele fique pro ano que vem. Eu acho que no Paulista, eu tenho poucas críticas ao trabalho do Carille. Acho que no Paulista ele fez o feijão com arroz certinho. Agora, na Série B, Marcão, ele fez um time sofrer mais do que deveria. O Santos muitas vezes jogou com freio de mão puxado. Teve semanas e semanas para trabalhar e não mudou uma vez o esquema tático. Tivemos a má utilização de garotos da base. Vocês vão se lembrar aquela fatídica partida contra a Chapecoense na Vila Belmiro, em que ele lançou o Matheus Xavier, lançou Souza na fogueira, e curiosamente foram esses meninos que decidiram aquele resultado. Então assim, Marcão, os números são incontestáveis, mas os meios para atingi-los não foram bacanas, são muito preocupantes, e eu não quero correr o risco para a próxima temporada. Sei que vai ter muito amigo varandeiro que vai falar, pô, Giovani, pô, Marcão, mas o Santos jogando contra equipes de Série A jogou melhor no Campeonato Paulista. Mas vocês querem pagar para ver? Vocês querem acreditar que o Santos, disputando 38 rodadas contra times de elite, o Santos vai conseguir permanecer na Série A com esse futebol burocrático do Carille? Eu não quero pagar para ver, por isso eu agradeço. Parabenizo o Carille, mas sou a favor da troca de treinador, Marcão. Tá aí a opinião embasada do Giovani Afonso. Não jogou pro alto não, hein? Não jogou pro alto não. Opinião embasada do Giovani Afonso nesse comentário. Bom, Giovani Afonso, vitória do Peixe, alegria. Antes de falar e repercutir ali o Marcelo Teixeira no pós-jogo. Marcelo Teixeira, uma alegria danada, hein? O Marcelo Teixeira todo pimposo, hein? Uma alegria danada do Marcelo Teixeira. Parabéns ao presidente Marcelo Teixeira, parabéns. Porque a cobrança e a pressão era muito grande em cima dele. Com toda certeza, né? O Rueda deixou o Santos destruído. Concordo com o Marcelo. Tenho muitas ressalvas ao Marcelo. Mas na parte esportiva, em termos de resultados, é incontestável. Assim como o Carille. Quando você fala dos números do Carille, automaticamente você fala dos números do presidente Marcelo Teixeira. Então é incontestável os números do Marcelo Teixeira nesse começo de gestão esportivamente. Não muda em nada aquilo que eu tenho dito sobre o Marcelo em termos de gestão como um todo. Mas isso é assunto para daqui a pouquinho. Giovani, eu quero os números da partida. 2-0 Peixão. Vamos lá, Marcão. Vamos aos números dessa vitória do Peixe. 2-0 no Couto Pereira. Em posse de bola, vejam só. O Coritiba teve 59% contra 41% do Peixe. Finalizações, o Coritiba finalizou 16 vezes, 4 em direção ao gol, contra 10 finalizações do Santos, 4 também em direção ao alvo. Em escanteios, 9-4 a favor do Coritiba, em faltas, 11-5 também a favor do Coritiba, e nos passes, o Santos trocou 516 passes, com 83% de aproveitamento, contra 366 do Peixe, com 78% de acertos, Marcão. Tá aí, Giovani, os números da partida mostram que o Coritiba teve maior posse de bola, teve maior finalizações, teve maior número de escanteios, ou seja, o Coritiba tentou, e o que defendeu o Brasão também foi uma barbaridade. Aliás, esse Coritiba é muito fraco, né? Antes do jogo nós falávamos aqui, né? O Coritiba tem alguns valores individuais interessantes, era difícil de imaginar porque o Coritiba não estava pelo menos brigando pelo acesso. Depois do jogo, essa resposta nós tínhamos claramente, né? É um time que tinha muitas dificuldades em termos de time, né? Um time que coletivamente não funciona bem, né? Tinha ali algumas peças individuais interessantes, como é o caso do Ronier, pelo lado direito, que ontem não jogou absolutamente nada, entre outros jogadores ali, o Benevenuto, que é um bom zagueiro, não é um zagueiro ruim, o Benevenuto, esse goleiro do Coritiba é muito bom goleiro, um jovem jogador que provavelmente nem fique no Coritiba para as próximas temporadas, mas o fato é o seguinte, ontem o Santos jogou com o resultado na mão e com aquele estilo Carille, né, que nós vimos durante toda a temporada. Deu a bola para o Coritiba não sabia muito o que fazer com a bola. Quando chegou, tínhamos lá o Brasão, né? Parou essa história no Santos, Giovani Afonso, de não cruza, não chuta daí, não bate de longe. Acabou esse papo. Hoje o Santos tem goleiro. Hoje o Santos tem um grande goleiro na sua meta, que é o Gabriel Brasão. A ele eu quero fazer e dizer a ele e parabenizar o Gabriel Brasão pela linda temporada que fez. Não foi fácil assumir a posição do João Paulo, que é ídolo, infelizmente, de uma parte da galera, ídolo de torcedores que talvez não entendam o que é o Santos, a grandeza desse clube.
O João Paulo que nunca ganhou nada. Parar com esse papo, com esse assunto, que o João Paulo tirou o Santos do rebaixamento. Isso é balela. O Santos caiu com o João Paulo. Todos os fracassos recentes do Santos tinha um goleiro no gol e esse goleiro era o João Paulo. Inclusive o fracasso recente do Campeonato Paulista com falha direta dele. Na Série A do futebol brasileiro ano passado, o João Paulo falhou em pelo menos 11 rodadas, impactando diretamente o resultado. Então precisa parar com esse assunto que o João Paulo ajudou o Santos, salvou de nada, pelo contrário. O João Paulo ajudou a afundar o Santos Futebol Clube. E hoje temos um goleiro. Um goleiro que nós temos confiança, que no final do jogo a bola vai ser cruzada e o cara vai sair na marca do pênalti para dar um soco na bola. Um goleiro que é arrojado, um goleiro que não fica fincado na linha do gol, esperando o atacante receber e deslocá-lo. Esse é o Gabriel Brazão, goleiro arrojado, de apenas 25 anos, que tem um futuro brilhante. Então, parabenizo muito o Gabriel Brazão, que soube lidar com a pressão. Em poucos momentos que ele não foi bem, caíram matando em cima dele esse grupo de torcedores que não torcem para o Santos, torcem para o João Paulo. E tá aí a resposta do João Paulo. Tá aí a resposta do Gabriel Brazão, perdão. Grande partida do Brazão. Grande campeonato do Gabriel Brazão. Para mim, é Brazão e mais 10 para 2025. Agora, meu caro Giovanni Afonso, o Santos não jogou um grande futebol. No segundo tempo, deu a impressão que jogamos com freio de mão puxado. Mas veio a vitória 2-0, Giovanni. Eu acho que a partida, Marcão, foi um reflexo daquilo que o Santos foi em toda a Série B. Um time que não é brilhante, um time que não encanta, mas um time que faz o suficiente para ganhar 20 partidas, como foi ao longo de todo o campeonato. Ali o Santos soube explorar as fraquezas da equipe adversária. Ali o Curitiba marca muito mal, Marcão. Você foi muito feliz. Ali individualmente tem peças interessantes, mas o sistema defensivo de marcação é muito abaixo, deixa muito espaço, e ali o Santos fez o que quis, em 2 bolas, uma num ótimo passe do Juliano para o Wendel Silva, e outra uma cobrança de falta espetacular do Otero, fez os seus gols e não correu mais riscos. Teve ali um breve momento no primeiro tempo, quando o jogo ainda estava 1-0, que o Curitiba finalizou 2 bolas de fora da área, mas aí a gente tem goleiro, e aí eu entro no Gabriel Brazão, Marcão. Que surpresa positiva, né? Eu vou ser sincero, eu queria a troca do João Paulo. Para mim, há anos o João Paulo já deveria ter sido trocado no gol do Santos, mas eu tinha minhas dúvidas sobre o Brazão. Um goleiro que chegou ali, não teve muito sucesso na Europa, veio de 3 cirurgias nos joelhos, não conseguiu se firmar na carreira. O Santos trouxe ele para ser reserva e, bum, do nada ele entrou no time titular naquela partida contra o América Mineiro no Independência. E, Marcão, foram poucos os jogos em que ele falhou. Acho que ele teve uma sequência ali um pouco abaixo, né? Falhou contra o Goiás, falhou contra a Chapecoense, porém só. Ele ali, da 7ª à 36ª rodada, são 29 jogos. Ele falhou em 2 e foi muito bem em 27. Então o saldo do Brazão é muito positivo. Eu acho que ao lado de Gil e João Schmidt, e também o Guilherme pelo número de gols, Brazão também pode ser considerado um dos grandes destaques da Série B. Muitos jogos ele garantiu o resultado. Me lembro o jogo contra a Chapecoense na Vila, me lembro o jogo contra o Brusque lá em Santa Catarina, jogo contra o Operário, que ele fez grandes defesas. Então, assim, o Brazão, além de ir muito bem, garantiu resultados, garantiu pontos para o Santos, que são fundamentais para esse acesso antecipado, Marcão. Então, o Santos, ao longo de toda a Série B e também na partida de ontem, faz o suficiente para ganhar os seus jogos e quando precisa, quando passa sufoco, agora sim tem um grande goleiro para salvar e garantir os resultados. Perfeito, grande jogo do Gabriel Brazão. E o outro destaque também positivo. Aliás, é preciso destacar alguns jogadores, né, desse elenco do Santos Futebol Clube, principalmente que estiveram no jogo de ontem. Gabriel Brazão, sem sombra de dúvidas, espetacular jogo do Brazão. Gil, mais uma vez, né? Impressionante como ele faz a posição de zagueiro se parecer simples, né? E não é, né? O Gil, ele é professor nessa posição. É impressionante, acho que todos os zagueiros do futebol brasileiro, aliás, todos, talvez um exagero da minha parte, mas grande parte desses jogadores novos deveriam se espelhar no Gil. Ele joga simples, joga fácil e parece ser tudo muito simples, tudo muito fácil quando você vê o Gil jogar, mas é porque ele tem muita qualidade. Então o Gil fez um campeonato espetacular, uma temporada primorosa do Gil. João Schmidt, né? Muita dedicação. Um dos jogadores mais regulares do nosso elenco é o João Schmidt, com toda certeza. Um jogador que o São Paulino critica demais. Você fala com os São Paulinos, eles criticam demais o João Schmidt, que foi revelado pelo próprio São Paulo. Mas olha,
eu acho que é um dos nossos titulares para o ano que vem, o João Schmidt. Jogador interessantíssimo, muito bom jogador, que às vezes falta um pouco mais vontade para chegar à área, pisar na área do adversário, chegar como elemento surpresa, mas ali na contenção é muito interessante o João Schmidt. O Guilherme, né? O que falar do Guilherme? Um jogador muito regular durante toda a temporada, coletivamente perfeito, taticamente muito bem, o Guilherme e o Otero, né? Esse, para mim, um dos grandes destaques do Santos. Parabenizar a diretoria, né? E quem de fato contratou o Otero. Me parece que tenha sido também algo relacionado ao Carille. Me lembro muito que o Carille falava, Giovanni Afonso, que acho que 60% dos jogos da Série B eram decididos em bola parada, não era isso? E ele queria trabalhar com o Otero. Então, a indicação do Otero parte do Carille, muito provavelmente, né? Sim, Marcão. Otero, João Schmidt, Gil, Juliano, todos esses jogadores têm ali o dedo do Carille, tem a indicação do Fábio Carille, Marcão. Ontem na coletiva, ele até quis dar uma moral para o Alexandre Galo, disse que quando ele chegou já tinha muitas contratações boas sendo encaminhadas, mas a gente sabe, Marcão, que se não fosse o Carille, o Otero e o João Schmidt, Gil e Juliano não teriam chegado. O Juliano, inclusive, só assinou com o Santos depois que soube que o Carille seria o treinador, ligou para ele para perguntar onde mais ou menos ele imaginava o Juliano dentro de campo. Então, assim, o Carille participou dessas contratações e foram boas contratações. Vai dizer que o João Schmidt não foi um grande achado. Para mim, a melhor contratação do Santos na temporada se chama João Schmidt, um jogador que estava escanteado lá no futebol japonês. Você traz para o futebol brasileiro e hoje talvez está no hall ali de talvez top 5, top 7 melhores primeiros volantes do futebol brasileiro. Você traz um Otero que estava escanteado, acho que na sua carreira como um todo, ninguém botava mais fé no Otero. E numa Série B, que como o próprio Carille diz, que na maioria dos jogos é decidido em bola parada, você traz o Otero, dá confiança para ele e ele volta a jogar futebol, talvez a melhor versão do Otero na carreira. Então, Marcão, acho que o Santos também acertou nas contratações do início da temporada. Acho que as contratações de abril e também as contratações do meio do ano foram contratações equivocadas, em sua maioria não precisavam vir, mas acho que a chave do sucesso do Santos nessa temporada foi aquela janela de dezembro/janeiro, em que trouxe muitos bons jogadores e praticamente a sua espinha dorsal neste ano e também nas próximas temporadas.